Glória a Deus. Esse estudo foi escrito pelo pastor Eduardo Proença, que é o dirigente da nossa congregação do Ministério do Ibarim na cidade de Columbus, Ohio, né? Lá em Simão, estava há pouco tempo na França, e agora ele está cooperando conosco na cidade de Columbus, Ohio. O nosso estudo de hoje é sobre a doutrina da oração, a oração que gera comunhão com Deus. E a nossa leitura diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Na semana passada a gente encerrou um estudo importante sobre o Espírito Santo de Deus, e nada melhor do que depois de falar sobre o Espírito Santo, falar sobre a comunicação com Ele, né? Como é que a gente fala com Deus? Através da oração. Eu acredito, irmãos, que uma das doutrinas, das matérias mais negligenciadas na igreja, não é hoje, sempre foi, é a oração. A doutrina da oração, ela sempre foi negligenciada por dois motivos. Primeiro, porque no passado não precisava se falar sobre oração para o crente, porque a oração sempre fez parte da conduta do cristão. Eu acho interessante, inclusive, isso já num outro assunto, mas que tem a ver com isso aqui. Você sabia que o primeiro livro sobre evangelismo foi escrito no século XX? Nunca antes na história da igreja se escreveu um livro sobre evangelismo. Por quê? Porque nunca precisou de ensinar a igreja para evangelizar. A igreja por si só já fazia, não é? Assim, irmãos, como se cria as partes da medicina que dizem respeito a uma coisa específica. Por exemplo, por que tem o fonoaudiólogo? Porque tem gente que não sabe falar. A fonoaudiologia foi criada por conta da dificuldade na fala que algumas pessoas tinham, e isso se tornou de alguma maneira uma coisa mais comum, então se criou uma área da medicina para cuidar disso, para poder tratar desse assunto. Da mesma forma, algumas coisas que nós tratamos hoje na igreja, nós tratamos não é por conta de uma normalidade da conduta cristã, não, é por conta do contrário, da anormalidade da conduta cristã. A oração é um assunto importante para nós falarmos, porque passa por isso. Hoje nós vivemos uma vida tão entretida, com tanto entretenimento, que é difícil você parar para orar, é difícil as pessoas tirarem um tempo de oração, não é? Não é verdade? As pessoas hoje estão tudo quanto é lugar e tal. Você vê uma coisa tão interessante, né? Alguns anos atrás, nós colocamos uma trilha sonora para orar na igreja. Nós colocamos isso na igreja e tal, né? Várias igrejas fazem isso, no nosso ministério a gente faz isso há alguns anos. E é claro que é muito gostoso, embala a oração, você fica ouvindo, às vezes você está lembrando do hino que está lá e tal. É bíblico, inclusive, tá? Uma vez o profeta Eliseu, na verdade, ia profetizar, chegou um rei e falou assim: ó, eu preciso que você profetiza para mim. Primeiro, para procurar Eliseu, ele já foi de um jeito meio estranho, né? Elias tinha ascendido ao céu. O pessoal não gostou muito da história do Eliseu ficar no lugar dele, tanto que você pode ver ali a transição, foi muito complicado. Eles olharam para Eliseu e falaram: escuta, nós podemos sair para procurar Elias? Ele falou: vai. Não queriam aceitar ele no lugar do Elias, né? Ele falou: vai lá procurar Elias de tudo quanto é parte, achar, vai você mesmo então. E aí Deus começou a usar Eliseu. Só que o ato contínuo disso, lá no segundo livro dos reis, logo no comecinho, diz que o rei perguntou assim: ei, escuta, quem que é o profeta hoje? Quem que é o profeta hoje? E a expressão que o capitão do exército usou para falar para o rei quem que era o profeta foi a seguinte: ó, tinha um moço aí que deitava água na mão de Elias. Essa é a expressão que ele usa para lembrar do profeta Eliseu. Tem aí um moço que deitava água na mão de Elias. Ou seja, expressão de desprezo mesmo. Quando o rei chegou para falar com Eliseu, Eliseu ficou uma arara com ele. Esse camarada vem falar comigo, né? Você falou: olha, eu preciso de uma palavra de Deus, eu sou o rei, nós precisamos tomar uma decisão sobre a guerra, eu preciso de uma palavra de Deus. E Eliseu estava charged, ele estava brabo, ele estava, sabe? Aí ele falou assim: ó, chama o tangedor aí, toca um hino. E aí depois que o tangedor tocou o hino, veio a palavra de Deus a Eliseu. Então essa coisa de você buscar a Deus através da música e ter uma música para acompanhar, é bíblico. É bíblico, está na Bíblia. Né? Tem momentos onde a emoção da pessoa ela está tão deturpada que você precisa de alguma coisa para equalizar a condição emocional. Agora, isso tem virado comum no nosso dia. Nós não conseguimos ficar em silêncio.
Nós não conseguimos ficar em silêncio mais. Você ficar parado em silêncio, você quer colocar alguma coisa no telefone, você quer estar vendo alguma coisa, não é? Tem gente que hoje leva o telefone até para tomar banho, assistindo o filme tomar banho, né? Com o telefone lá, né? Porque você não consegue mais ficar em silêncio, você não consegue mais ficar à parte com os seus próprios pensamentos, não é? Você está sempre acompanhado por um som, por um barulho, por alguma coisa. Vê-se aí a ansiedade das crianças, como é hoje. As crianças ansiosas e tal, por quê? Alguma coisa e tal. E eu sei que o pessoal fala muito de tela e tal. Não, irmão, não é só tela. Você tem que entender também que o caso da tela, os nossos filhos, o pessoal de 10, 11 anos de idade e daí para baixo, a tela é nativa da geração deles. A tela é mais problemática para a gente do que para eles. Escuta o que eu estou falando, eles estão se adaptando. A tela é uma coisa comum, o cérebro dele já está se desenvolvendo com tela. O nosso que tem sofrido mais. Porque nós não fomos desenvolvidos com tela, com música toda hora, com barulho toda hora. Nós estamos sofrendo mais, a ansiedade é mais nossa do que deles. Agora, eles também têm sofrido, têm ficado, muitas das vezes, viciado nisso. Né? Porque faz parte agora da natureza deles, e se eles não têm alguma coisa que faz parte da natureza, sente falta. É a transição que está acontecendo. É uma transição bem forte que está acontecendo. E isso aí em várias áreas, se a gente fosse falar só disso aqui, ia ser enorme. Só que o assunto é justamente que todas essas coisas têm tirado do foco da nossa vida uma espiritualidade mais orgânica e, portanto, uma vida de oração fraca. Nós dificilmente hoje você vê alguma pessoa falando que conseguiu se emocionar simplesmente pelo pensamento sozinho de estar com Deus. Ela tem que ouvir um hino, ela tem que estar ouvindo uma mensagem, ela não consegue se emocionar, ou seja, transferir as emoções dela ao pensamento que ela está tendo, ao tempo de oração que ela está tendo, pelo silêncio que ela está passando. Ela sempre está engatilhada por alguma outra coisa, e o nosso estudo de hoje vai falar que o Espírito Santo de Deus quer ter comunhão conosco através da oração. Conosco. O Espírito Santo de Deus quer ter comunhão comigo e com você através da simples, básica, sem nenhum tipo de subterfúgio, oração. Simples assim. Deus está com saudade de falar com a gente só por falar, não é? Dias atrás um amigo meu me ligou e falou assim: rapaz, estou te ligando porque eu estava com saudade de você. E eu comecei a falar: não, pois é, eu não falei mais com o irmão por conta, né, porque o trabalho. Não, você não está entendendo, meu amigo. Eu não estou com saudade de você por causa do trabalho, eu não tenho nada para conversar com você, eu estou com saudade de você. Lembra aquela viagem que a gente fez assim? Eu falei: lembro, então. Estou com saudade da gente lá, meu amigo, da gente está conversando, jogando conversa fora, falando alguma coisa que não tem a ver com o nosso trabalho, com alguma coisa que a gente precisa. Você está abrindo seu coração para mim, eu estou abrindo o meu para você, e acabou. O Espírito Santo de Deus está com saudade da gente através da oração, não é? De contar coisa para a gente que a gente não sabe, de dizer coisa para a gente que a gente não conhece, não é? Não foi isso que ele prometeu? Olha, eu vou mostrar para você coisas que vocês ainda não viram, coisas que vocês não sabem, na oração, no tempo junto com Deus. Eu tenho um testemunho, eu quero já começar com ele, que eu ouvi certa vez, e para mim isso é um testemunho muito especial para isso. Eu gosto muito daquela palavra que Jesus dá para os seus discípulos ali em João no capítulo 14, naquele momento final do seu ministério, que ele fala assim: ó, eu vou ao Pai e vos enviarei o Espírito Santo de Deus. Se eu não for, ele não virá, mas quando ele vier, ele vai ensinar para vocês todas as coisas. E eu gosto muito dessa expressão, todas as coisas, porque ali no grego todas as coisas é pan, que vem de pandemia, de pan-americano. Pan, a palavra pan no grego significa tudo, e tudo no grego significa tudo. Quando fala que é todas as coisas, irmãos, não é algumas coisas, não é coisas inerentes à palavra de Deus, não é coisas que fazem parte do bojo religioso, não, é todas as coisas, qualquer coisa. Só que às vezes a gente fala: cara, será que Deus pode mesmo ensinar pra gente uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que a nossa... Pode. Por que Deus não faz isso toda hora? Tem propósito para ele te ensinar isso? Porque Deus não faz nada sem propósito.
E aí veio uma história sobre isso. Uma irmãzinha estava passando necessidade, era costureira. Irmão, uma pobre, e eu falando assim, Senhor, eu queria tanto, sabe, ser mais fiel na tua obra e tal. E Deus viu sinceridade no coração daquela mulher. E durante a noite Deus deu um sonho para ela. Deus deu um sonho para ela e quando ela acordou de manhã, Deus falou assim, põe o sonho no papel. E a costureira pegou lá uns compassos e tal, e começou a desenhar no papel e tal, fez um desenho lá, bonito. Ela olhou para aquilo e falou, o que é isso aqui, Jesus? Aí Jesus falou assim para ela, leva isso aqui lá naquele prédio bonito que você vê na cidade e tal, que você sempre fala, que prédio bonito, vai, leva lá. E pede para falar com o dono lá, com o mais importante lá. Ela chegou, dobrou o papelzinho dela, tal, crente, sabia que Deus estava fazendo alguma coisa extraordinária, pegou o papelzinho dela e levou lá. Falou, olha, eu quero falar com o moço aqui. Falei, quem sabe, pensando ela, quem sabe quando eu chegar lá no moço, Deus vai me mandar dar uma palavra para ele. Quem sabe isso aqui é uma coisa para a vida, para a família dele e tal. Eu queria falar com o homem aí, o dono de tudo aí tal, o presidente da empresa e tal. Pegou lá, viu o negocinho, o nome dele lá. Falou de tal, o senhor tem hora marcada? Não tenho não, mas eu queria falar com ele. O rapaz era um homem bom e tal. Falou, tá bom, eu vou marcar aqui um horário para a senhora e tal. Ela ficou esperando, 1, 2 horas. Por fim o CEO apareceu lá e tal. A senhora queria falar comigo? Sim. O que a senhora queria falar comigo? Olha, eu não sei, mas Deus mandou eu vir aqui e entregar isso aqui para o senhor. Ele abriu o papel, a hora que ele olhou para ela assim. Falou, a senhora já mostrou isso aqui para alguém? Ela, não mostrei para ninguém não. Tá bom. Quem deu isso aqui para a senhora? Ela falou, Deus. Falou, a senhora é engenheira, alguma coisa? A senhora trabalha com alguma coisa na área de medicina? Ela falou, não, sou costureira. A senhora desenhou isso aqui? Desenhei. A senhora tem patente disso? Não, eu fiz hoje de manhã. Tá bom. A senhora me dá um minutinho? Dou. Saiu da sala, entrou numa sala de reunião, começou a chamar gente. E vai gente e tal, e vem engenheiro, e vem não sei o quê. E o pessoal de jaleco branco, e o pessoal de jaleco preto, e o pessoal de capacete, e vai e vem e tal, não sei o quê. Volta lá e fala, a senhora me dá mais 20 minutos? Dou. Aí ele sai de novo e tal, e começa a conversar, e não sei o quê e tal, aquela conversaiada e tal. Por fim o CEO entra lá, fala, o senhor pode me acompanhar até a sala de reunião? Aí tem mais 2, esse pessoal lá da área de legal da empresa, os advogados, fala assim, a gente está pensando em oferecer para a senhora 25 milhões de dólares por esse desenho. Ela falou, como é que é? Foi isso que a senhora está ouvindo. Nós queremos oferecer para a senhora 25 milhões de dólares por esse desenho. Aí ele falou assim, mas por que o senhor está me oferecendo isso? Ela recebeu disso na oração. Deus deu para ela no sonho, mas ela tinha orado sobre alguma coisa que Deus podia fazer na vida dela. Ela falou assim, sabe o que é isso aqui? A senhora não sabe o que a senhora desenhou? Ela falou, não, então tá bom, eu vou falar para a senhora, já que eu já ofereci o dinheiro mesmo, né? A senhora desenhou uma lente de contato que faz mais de 15 anos que nós estamos tentando desenvolver e nunca conseguimos. E a senhora hoje cedo trouxe aqui para nós num papel. Nós queremos pagar esse pelo serviço da senhora, para a gente comprar a patente da senhora e usar na nossa empresa. A senhora vende para nós? Ele vos ensinará todas as coisas. Glória a Deus. Na oração. Na oração. Só orar, irmão. Eu já passei por uma experiência, que pena que não tinha nada para comprar, nem ninguém queria vender nada na hora, né? Mas eu sempre trabalhei na mídia da igreja. E eu fui fazer um update no material que a gente tinha lá. E tentei instalar um firmware, que é um software que você coloca em equipamento. E instalei e tal, só que eu instalei um muito moderno para aquela versão. E aí eu fui nos fóruns da internet, em todos os fóruns da internet que eu entrei sobre aquele equipamento. Falou assim, ele entrou agora em Brick Mode. Sabe o que é Brick Mode? Brick Mode agora ele virou modo tijolo, só serve para fazer tijolo na parede, você não presta mais para nada. E era um equipamento de $2.500 da igreja. E eu ajoelhei, falei assim, Senhor, o que eu vou fazer? Eu quebrei o equipamento da igreja. E o Espírito Santo de Deus me falou o que fazer. Você vai entrar no site, você vai pegar o firmware anterior, você vai instalar de novo e tal, e você vai esperar, porque se você instalar de novo, ele vai voltar. E nenhum site da internet me dizia para fazer isso. Nenhum. Eu procurei, cacei, não tinha nada que me falasse que eu podia fazer aquilo. Não, isso não vai funcionar, isso não vai funcionar. Fui lá e instalei, está lá até hoje funcionando na sede o equipamento. Ele vos ensinará todas as coisas. Não tem nada que o Espírito de Deus não possa ensinar você a fazer. A gente está empolgado aí com a inteligência artificial, né?
Nós temos a inteligência universal ao nosso lado, né? Glória a Deus. A inteligência eterna ao nosso lado, do Espírito Santo de Deus para falar conosco. Por isso que nós precisamos ver a oração como um lugar de encontro e comunhão. Na oração, às vezes, irmãos, vem estratégia de como lidar com o cônjuge, como lidar com os filhos. Na oração, às vezes, vem uma estratégia como lidar com um problema grave na nossa família e nas nossas situações. Davi, irmãos, quando ele tinha alguma coisa muito grande para fazer, uma batalha muito grande, ele ia orar. Ia para um lugar forte orar, lembra? E certa vez ele foi para uma batalha, lá no segundo livro de Samuel, e Deus falou assim para ele: pode ir que eu dei vitória para você contra os filisteus. E ele foi e venceu a guerra. Mas uma segunda vez que os filisteus se levantaram, ele falou: então eu vou para a batalha agora. Não, ele foi para o lugar forte de novo orar. E da segunda vez que ele orou, Deus falou assim para ele: não sai agora não. Agora, quando você me ouvir passar por cima das amoreiras, quando você me ouvir passar, aí você vai, porque eu já dei vitória para você. Agora, o que Davi não sabia, o que ele não sabia, é que da primeira vez veio uma parte dos filisteus contra ele, mas da segunda vez, todos os príncipes dos filisteus que estavam sentados à mesa, quando ouviu que Davi reinava sobre Israel, se levantaram e vieram com o seu exército. O exército era muito maior. Ele não sabia, mas Deus sabia. E Deus tinha estratégia diferente para uma guerra que parecia igual. Mas onde é que Davi descobriu isso? Na oração, um lugar forte, não é? O Atmani tinha uma frase, né? Que ele morreu. Um missionário chinês que escreveu o estudo que é a base para o nosso trabalho de autoridade espiritual. E o Atmani falava assim: sair pela manhã da sua casa sem orar é como sair para a principal reunião da sua vida nu. Sair de manhã da sua casa sem orar é como sair para a principal reunião da sua vida nu, completamente despreparado. Quando você tem comunhão com Deus, você fala com Deus, irmãos, você está preparado para o dia a dia. E sabe qual que é o melhor? É que a oração é o plano de Deus para a comunhão com o homem. Por que você acha que a gente tem tanto problema para orar? Porque é um plano de Deus para ter comunhão com Ele. Qual que é o principal problema dos relacionamentos conjugais que se reclama? Pastor, não tem diálogo. Não é que as pessoas mais reclamam? Irmão, depois ela vai te reclamar de intimidade, de dinheiro, de situação, de gênio. A primeira coisa que ela te reclama é comunicação. Se falha a comunicação, todos os outros problemas se acarretam. Já ouviu falar de uma expressão? Eu aprendi isso com um chefe meu uma vez no Brasil. Contrato secreto. O que é um contrato secreto? Geralmente você faz contrato secreto nos relacionamentos da sua vida. Você espera uma coisa de uma pessoa que você nunca falou para ela, ela não faz aquilo que ela não sabia que você esperava dela, e aí você fica frustrado porque ela não fez uma coisa que ela não sabia que ela tinha que fazer. Chama-se contrato secreto, não é? Nós somos cheios de contrato secreto com Deus. Nós ficamos esperando Deus colocar a mão para fazer alguma coisa por nós. É alguma coisa que a gente nunca falou com Ele, não é? E não é que Ele não sabe que a gente não espera, porque Ele sabe todas as coisas. Ele só nunca foi convidado para ser participante daquilo. E aí não acontece do jeito que a gente quer: Deus, o Senhor me abandonou. Não, você nunca veio aqui. Você nunca veio aqui, nós nunca conversamos disso, não é? E olha que coisa extraordinária: você pode estar fazendo a obra de Deus sem comunhão com Deus. Você pode estar trabalhando na casa de Deus, pregando o Evangelho sem comunhão com Deus. Que coisa extraordinária, não é? Um dos textos mais difíceis dos Evangelhos para mim é aquilo que Jesus fala: olha, nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus. Naquele dia haverá muita gente que fala assim: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós falamos, nós curamos os enfermos. Eu falo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. Agora o interessante é isso: ele não nega as obras deles. Ele não fala assim: olha, eu nunca vi vocês fazerem nada disso. Ele não fala isso. Ele não diz: não, vocês nunca curaram enfermo. Ele não fala isso.
Vocês nunca expulsaram o demônio. Ele não diz isso. Ele não nega as obras, ele nega a comunhão. Vocês nunca tiveram comunhão comigo. Eu não conheci vocês. Não é? Vocês devem estar trabalhando em uma empresa terceirizada e tal, porque aqui vocês nunca passaram. Aqui vocês nunca passaram para a gente trabalhar junto, para a gente fazer alguma coisa junto. E é importante entender que o plano de Deus era todos os dias, na viração do dia, Deus vinha falar com o homem e falava para o homem o que ele desejava. Deus criou a nossa vida à imagem e semelhança dele para que nós tivéssemos comunhão com ele. Deus criou um ser que pudesse comunicar com ele e ser comunicado das obras dele. Quando você vê a você mesmo, você vê a imagem de Deus. Por quê? Porque foi Deus que comunicou isso. Os seus traços, a sua maneira de ser, o seu intelecto, o seu poder intelectual é um traço de que Deus quer comunicar com você. Não é? Você se comunica. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão da infidelidade? Qual que é o principal problema, por exemplo, quando nasce um filho que não parece com o pai? Tem alguma comunicação aí que está errada. Essa criança não está comunicando ao pai. Mas quando nós olhamos para o ser humano, nós percebemos que nós temos um Pai Celestial que está comunicado na nossa vida. Qual que é outra coisa que Jesus lembra? Olha, vocês chamam Deus, o Deus de Abraão, de pai, mas vocês têm pai por diabo. Por quê? Porque ele é homicida desde o princípio. Por que ele está falando isso? Vocês estão comunicando a obra de outro pai. Existe uma comunicação que está vindo através da conduta de vocês que não comunica a mim. Dias atrás eu estava conversando com um amigo e falando sobre um dos meus filhos, uma coisa que eu percebi no domingo, e estava falando para ele, olha, eu percebi isso aqui no domingo, achei tão bonito e tal. E aí ele deu uma cutucada em mim, né? Falou assim, puxou o avô. Era um jeitinho dele falar assim, o que ele está fazendo, né? Está copiando você. Você gostou disso aí? Você achou legal? Ele está comunicando aquilo que ele viu. A oração é importante porque quem passa tempo orando com Deus vai comunicar o que ouviu de Deus, irmão. Glória a Deus. Vai comunicar o que recebeu de Deus. E esse é o projeto de Deus para nós. Glória a Deus. Ele quer que nós comuniquemos as suas obras através da nossa vida. E Ele quer comunicar em nós as suas obras. Então, o projeto da oração é um projeto que vem da parte de Deus. Mas mais uma vez, cada dia que passa a gente tem sido aí bombardeado, né? A oração é o caminho pelo qual o homem redimido deixa de fugir da presença de Deus e volta a responder à voz do Senhor. Um homem quando cai, ele foge da presença de Deus, mas agora ele redimido, ele precisa correr para a presença de Deus, né? Agora o pai dele já não é mais o pai do castigo, é o pai do amor, é o pai do perdão, não é? Ele não é mais um filho pródigo, ele é um filho restaurado. Ele é um filho trazido de volta. Eu acho interessante, falava isso para a igreja esses dias atrás, que quando o filho pródigo volta para casa, o pai não deixa ele chegar na porta da cidade, você lembra? Que ele corre e recebe o filho no caminho ainda, e pede para trocar a roupa do filho no caminho antes de passar pela porta. Sabe por quê? Porque a porta era o lugar de juízo da cidade. O tribunal das cidades funcionava na porta. Se ele chegasse sem estar em comunhão restaurada com o pai, quando ele chegasse à porta, a lei dizia que ele devia ser apedrejado. Para que os outros filhos que pensassem em se rebelar, vissem o final de um filho rebelde e não fizessem aquelas obras. Estava na lei que o filho rebelde deveria ser apedrejado. Por que o pai chega antes? Bota o anel no dedo, bota uma sandália no pé e troca a roupa. Quando ele passa pela porta, ele já passa restaurado pelo pai dele. O filho precisa correr para o pai, porque o pai quer passar a gente pela porta já comunicado da nossa verdadeira natureza a partir dele. Quem faz isso? A oração. O que o filho pródigo fez? Pai, pequei contra o céu e perante ti. Ele fez uma oração para o pai dele. Não sou digno de ser chamado seu filho. E aí o que o pai fez de volta? Comunicou da parte dele também. Não é?
Falou assim, ó, falou para os servos, ó, traz isso aqui para cá e tal, e vamos resolver o problema dele aqui. Quando há comunicação redimida, há comunicação da parte de Deus de restauração para a nossa vida em nome de Jesus. Respondendo o convite de Deus para a oração, não é? Tiago aqui deixa bem claro: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. É muito interessante porque aqui ele não está falando assim, ó, chegai-vos a Deus, e se Ele estiver bem, Ele vai chegar a vocês. Chegai-vos a Deus, e como a gente diz lá em São Paulo, se pá, Ele vai chegar a vocês. Não! Chegai-vos a Deus, ato contínuo, e Ele chegará a vós. É impossível buscar a Deus e encontrar Satanás, irmão. É impossível buscar a Deus e encontrar orixás. É impossível buscar a Deus e ficar falando sozinho. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. É uma equação sine qua non e sem outra variante. Não tem variante, irmão, nessa equação. Ela é bem simples. Eu gosto do pastor Antônio Gilberto, costumava falar assim: irmão, as coisas de Deus são muito simples. É simples, irmão. Não é? Salomão, na verdade, falou lá no livro de Eclesiastes: na verdade, Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou para si muitas invenções. É simples, irmão. A gente cria campanha, método, livro, não é? Livro de oração, livro de não sei o quê, mas é simples, irmão. Fala com Deus. Fala com Deus como quem fala com um amigo. Fala com Deus como quem fala com um pai. Fala com Deus como fala com alguém que você confia. Fala com Deus. Fala com Deus. Eu lembro que as vitórias mais exuberantes que eu tive na minha vida, eu lembro das orações que eu fiz para receber elas. Eu lembro do tempo que eu orei, a situação que eu orei para receber aquilo ali. Não é? Não foi, e olha, não foi grandes momentos, não foi momentos simples. Momentos que até você considera, a maioria delas, inclusive, não foi dentro da igreja. Foi oração que eu fiz na rua, que eu fiz num quarto, que eu fiz andando sozinho, que eu fiz olhando para o céu, que eu fiz num momento de luta. Esse é o plano de Deus para nós, respondendo o convite de Deus da oração. Não se trata de uma aproximação superficial, mas necessita purificação, arrependimento, integridade interior da nossa parte. Não é? Mãos limpas falam de conduta, coração purificado fala de intenção, e a oração que gera comunhão precisa de uma vida íntegra diante do Senhor. E aqui a integridade é importante, porque aquele que diz que não tem pecado mente. E é por isso que o primeiro passo para a oração vem do reconhecimento de quem nós somos. Irmão, eu não sei você, se você tem filho adolescente, eu tenho alguns aqui. Mas, irmão, é difícil falar com um adolescente que sabe tudo, né? Quando ele vem conversar com você, já sabendo o que você deveria responder para ele. É difícil, não é? Mas quando o filho fala assim: pai, eu não sei fazer isso aqui, você me ajuda? É diferente, não é? Fala: não, filho, é assim. É assim, pai. Não, porque eu estava fazendo sozinho aqui, estava dando errado. Aí você vai e ajuda seu filho. Com todo o carinho do mundo, né? Com toda a intenção do mundo. Vê se está gravando ainda, tá? Com toda a intenção do mundo, você vai e ajuda seu filho. Você quer que seu filho conheça aquilo. Mas, irmão, falar com adolescente rebelde é difícil. Chega lá, isso aqui. Não, isso aqui é assim que faz. Chega com humildade, chega com arrependimento, não é? A integridade, irmãos, fala de inteireza de coração. Inteireza, completo, não é? Às vezes, irmãos, a oração é o nosso último recurso e deveria ser o primeiro. Ah, irmão, agora, o que é? Agora é só orar. Agora só oração, só orando. Agora só se Deus fizer, mas sempre foi se Deus fizer. Sempre foi se Deus fizer. Até agora eu confiei no meu braço, confiei, agora é só se Deus fizer, mas já começou errado.
E às vezes as coisas vão para o brejo, literalmente, porque a gente deixou de novo, né? Não na misericórdia de Deus, a gente deixou, só se Deus quiser que eu faça, então, não é? E a gente acaba perdendo muito por isso. Só é possível chegarmos ao Pai porque Cristo abriu o caminho pelo seu sangue. Essa é outra coisa importante. Nós temos como orar diante de Deus porque o caminho foi aberto. E aqui eu gosto dessa expressão. Quando Jesus expirou na cruz do Calvário, o que aconteceu lá no templo? Você lembra? O véu se rasgou de alto a baixo. O véu não se rasgou de baixo para cima. Ele se rasgou de cima para baixo. Não foi não foi um sacerdote que colocou uma espada no véu. Não. Foi Deus que cortou o véu ele mesmo. Alguns historiadores falam, se não me engano, o Flávio José que diz isso aí, que o véu era tão grosso, tão espesso, porque eram várias camadas, que para você rasgar precisava de 2 cavalos, um para um lado para o outro. Não é? Quando fala que o véu rasgou de alto a baixo, aquilo foi uma cena muito forte. E quando o véu se rasgou de alto a baixo e expôs o Santo dos Santos, ele expôs uma coisa extraordinária sobre o templo. Não tinha mais arca. A arca não estava mais lá. A arca tinha sido levada na época dos Macabeus e ela nunca mais voltou para Jerusalém. Todos os anos quando tinha sacrifício em Jerusalém, que ia se aspergir o sangue lá no meio, não tinha mais Shekinah, não tinha mais a glória de Deus no templo na época de Jesus. Era só encenação. Não é? Nós não podemos viver uma vida assim, irmão. Onde o nosso véu esconde aquilo que não está mais lá. O nosso véu, o véu do nosso Santíssimo, também precisa estar exposto, mas lá dentro precisa ter glória. E a glória de Deus na nossa vida, para a glória do nome de Jesus. É por isso que Jesus nunca negligenciou a oração. E ele ensinou aos discípulos uma coisa importante: ora para Deus como você estivesse falando com um pai. Pai nosso que estais no céu. Não é? Jesus não começa a oração com a necessidade humana. Ele começa reconhecendo que Deus é um Deus santo. Irmão, às vezes a gente tem esse costume, né? Como o tempo começa a passar, a gente começa a ficar muito íntimo das pessoas. A gente não cumprimenta mais as pessoas, não é verdade? A gente cai no assunto já direto. É verdade ou não é? Chega falando, já vai falando do assunto. Né? Mas uma coisa tão bonita, irmãos, e eu gosto de manifestar isso na minha casa. Quando a gente chega de manhã, a gente desce para a área comum da casa, a gente mora num sobrado, eu vou e passo um por um e dou um beijo. Bom dia, dormiu bem? Como é que vocês estão? E tal. Não é? O tempo foi passando e agora eu estou colhendo os frutos disso aí. Então os meus filhos, a primeira coisa quando eles me veem, bom dia pai, tudo bem? Dormiu bem? Esses dias atrás a gente estava no lugar, eu não sei onde foi, mas eu acho que foi com o meu mais velho, que ele chegou para mim e falou assim, e aí pai, tudo bem com você? Como é que você está? Tudo bem? E o homem olhou assim para mim e falou assim, ele pergunta para você como é que você está? Eu falei, sim, pergunta para mim como é que eu estou. Ele achou engraçado aquilo, falou, meu filho, vai falando comigo, né? Mas ele chegou para mim bonitinho e falou assim, tudo bem pai, você está bem? Como é que foi seu dia? Como é que foi meu dia? E o rapaz achou engraçado aquilo, ter perguntado como é que tinha sido meu dia e tal. Você passou o dia inteiro com ele, perguntou como é que foi seu dia e tal. Não, de repente que a gente está trabalhando na garagem, dentro de casa, vendo o jogo da Copa do Mundo, né? Ele não sabe como é que passou o meu dia. Então ele perguntou, no final do dia, ele perguntou, e aí, pai, como é que foi seu dia? E a pessoa ouviu aquilo e achou engraçado que ele tinha me perguntado aquilo. Irmão, a gente vai perdendo, isso não é perder a comunhão e a intimidade. Isso é entender que eu quero saber como é que você está. Quando a gente fala Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, a gente manifesta um desejo a respeito de Deus. Como é que você quer que Deus esteja? Eu acho interessante, isso é uma coisa da teologia helenista no nosso meio. A cultura mais hebraica, ela não tem tanto isso, ela trata as coisas um pouquinho mais emocionada. Mas o helenismo, principalmente dentro da figura do estoicismo, que deixou a coisa muito, muito fria, né? O estoicismo, por exemplo, ele fala muito sobre a aniquilação de emoções,
que você não pode ser gerido. Sabe aquela história de você não pode ser gerido pelas suas emoções e tal? Tem muito do estoicismo aí dentro. Então, uma pessoa estoica que apesar das emoções ela não muda, tal, não é? Tem toda essa história. E como Deus é um ser perfeito, a teologia helenista pregou pra gente muito um Deus que não se emociona. Que Deus está lá no céu e ele não se emociona. Mas a Bíblia ela é contrária a essa teologia. Ela diz que Deus se ira todos os dias. Não é? Fala que Deus se irou quando Davi estava lá, o salmista estava em apuros. Fala que Deus tem amor, não é? Quer bem, fala de benignidade, boa vontade de Deus para com as coisas. Isso tudo são emoções. Só que a teologia helenista tirou isso da gente um pouquinho. Então vamos pensar um pouquinho nisso, sem de novo, Deus é um ser perfeito, Deus não tem necessidades. Esse é um dos problemas das emoções, é que quando a gente fala de emoções, as pessoas têm a tendência de achar que as emoções criam em nós uma necessidade. Por exemplo, a paixão precisa ser alimentada para ela poder ser suprida. Então, se você fala que Deus tem paixões, você diminui a Deus porque Deus vai ter necessidades. Mas você tem que entender que se Deus tem vontade de alguma coisa, isso não significa que a vontade de Deus cause uma necessidade para Ele. Ele pode manifestar as suas vontades e os seus quereres sem que isso cause um dano a Ele. E aí eu explico para você, por exemplo, o amor, ok? Quando você fala de amor, o amor é uma dádiva, o amor é uma vontade. E você, por exemplo, para você falar que você ama uma pessoa, você tem que dar a chance para ela dizer não para você. Porque se você ama e a pessoa não pode dizer não para você, isso não é amor, isso é obsessão. É esse tipo de amor, por exemplo, que muita gente tranca a gente no porão de casa e não deixa sair. Já viu essas histórias dos Estados Unidos, que o pessoal entrou na casa lá e morava a gente no porão há mais de 20 anos? Porque, não, mas eu amava a pessoa. Não, você não amava, você tinha uma obsessão por ela, era obcecado. Mas o amor de Deus não é assim. Não é? Mata por amor. Por que o amor de Deus não é assim? Porque Deus nos dá a chance de dizer não. É aí, por exemplo, onde a gente tem problema com o calvinista, né? Livre-arbítrio. Né? Livre-arbítrio, problema com livre-arbítrio. Nós cremos um Deus que dá livre-arbítrio. Só que, por exemplo, lá no livro primeiro livro na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo número 2, versículo número 5, ele fala que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Todos os homens vão se salvar? Não. Agora, o que aconteceu com o desejo de Deus? Então ele não é todo poderoso, por que ele não cumpriu? É por causa do livre-arbítrio. Deus não sai perdendo nada por isso. Nós é que perdemos. Quando eu falo para você que eu te amo e você não me diz que me ama, eu perdi uma coisa, porque eu te dei amor e você não me deu amor de volta. Mas quando Deus fala que ama e você diz que não ama a Deus, Deus não perde nada. É você que perde. Porque o amor de Deus é suficiente para suprir a sua necessidade. E Ele não tem necessidade. Glória a Deus. Mais uma vez a gente desce aqui na questão da oração. Quando nós nos aproximamos de Deus querendo o bem de Deus, apesar de que a nossa vontade de querer o bem de Deus não muda nada para Deus, Deus é dadivoso de nos abençoar com o bem dEle. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. A minha vontade, Deus, é que o Senhor permaneça, Senhor, sobre os céus e sobre a terra. Mas independente da minha vontade, o Senhor permanece, Senhor, sobre os céus e sobre a terra. Manifestar dádivas a Deus, sem que Deus precise. Querer o bem de Deus, isso tem tudo a ver com comunhão, irmão. Não é? Seu filho já te deu um presente que você não precisava daquilo? Eu ganho bastante, principalmente de desenho, né? Chega aquele garrancho, irmão, aqueles, né? Agora tá com o negócio de pintar arco-íris. Aí pinta, arco-íris. Fiz para você, pai. E coloca o nome, né? Fiz para você. E você olha e fala assim: que lindo, filha. Tá lindo, irmão? Realmente não. Se você for colocar diante daquilo que significa a beleza, tal, não dá. Mas é o seguinte, sabe o que é lindo? É a vontade dela manifestada de querer me agradar através das obras que ela faz para o meu coração. Agora, você sabe por que Deus fez isso?
para que nós entendêssemos como Ele nos vê, quando nós chegamos diante dEle com o coração aberto. Pai, esse dia é para Ti, a minha vida é para Ti, Pai, o meu coração é para Ti. Quando nós apresentamos diante do Senhor alguma coisa que nós queremos que glorifique o nome dEle, as nossas obras que são pela metade, as nossas obras que são pequenas, as nossas obras que não representam muito, mas foram feitas do fundo do nosso coração para agradar o nosso Pai Celestial. Pai, santificado seja o Teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe uma expressão disso? De novo nas crianças, não é? Faz aquele gol, irmão, né? Chuta a bola, faz aquele gol todo torto, aí chega para você: pai, você viu o que eu fiz? Eu fiz isso, pai, para que você se sinta orgulhoso de mim. É o que a criança está falando para você. Eu quero que a minha conquista, ela manifeste que você pode ser feliz com ela na minha vida. Quer apresentar para você, porque todo o recurso da vida dela, da criança, vem da sua parte e ela reconhece. Que seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como é no céu. Que o Senhor vibre, não é? Vamos lá, vamos colocar, que o Senhor vibre, da mesma maneira que o Senhor tivesse feito um gol na Libertadores da América, campeão do mundo, com esse gol que eu fiz aqui no jogo das crianças da escola. Manifestação sincera do coração, para que nós entendamos como Deus funciona, né? Marcos capítulo 1, número 1, versículo 35, nós precisamos de começar a terminar já? Mais do que começar. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. O Charles Spurgeon, ele falava, não, acho que é o Dwight Moody, pastor da igreja de Chicago. Ele falou assim: olha, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que se eu não orar pelo menos 3 horas eu não vou conseguir. Eu tenho tanta coisa para fazer hoje, que se eu não orar pelo menos 3 horas eu não vou conseguir. Mas não é o contrário? Não. Não é. Não é. Porque se eu receber instrução de Deus de como faz, eu vou ter que fazer menos. Se Deus me ensinar como é que eu faço isso, aquilo que eu vou fazer vai me custar menos. Eu vou saber como é que faz. Não é? A gente está tanto na fase disso, não, porque eu fui lá no ChatGPT e perguntei, ele me falou um jeito de fazer isso aqui que é bem mais fácil, agora eu aprendi. Não, mas a gente está perdendo o acesso com a vida eterna, irmão. Não é? Eu não estou aqui sendo contra a tecnologia, pelo amor de Deus, não me entenda. Eu sou, acho que o que mais gosta disso aqui sou eu. Não é? Tecnologia de fazer essas coisas e sabe, de juntar uma coisa com a outra, tal. Eu acho isso extraordinário, mas, irmão, nossa vida, aquilo que é caro, nós ainda temos um recurso inabalável, irmão. Pode lançar modelo atrás de modelo de inteligência artificial, é inabalável, irmão. É o único que vai nos ensinar o caminho da vida eterna, para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus orava antes de decisões importantes, depois de dias intensos de ministério, em momentos de desafio, em comunhão constante com o Pai. Eu lembro que quando Jesus chegou na frente da tumba de Lázaro, ele falou assim: Pai, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Essa foi a oração de Jesus. Eu te dou graças porque sempre me ouves. Mas que hora que ele falou antes? Não, ele veio o caminho inteiro falando com Jesus, com Deus. Eu te dou graças porque o Senhor sempre me ouve. Eu estou em constante fala com o Senhor sempre está me ouvindo. Sobre essa situação aqui, nós estávamos conversando antes. Nós estávamos tendo uma conversa. Eu e Deus. Nós estamos aqui confabulando o que vai fazer. Nós estamos aqui conversando onde é que nós estamos indo. Não é? A comunhão não transforma Deus em servo dos nossos desejos. Pelo contrário, transforma o nosso coração para viver de acordo com a vontade de Deus. Estamos prontos para obedecer quando Deus responde de maneira diferente da nossa expectativa. Isso aqui é tão importante, irmão. Eu lembro que uma vez eu
tratando acho que sobre esse assunto alguns anos atrás, eu estava dizendo assim, nesse estudo, eu já vi muita gente chegar no púlpito e falar assim, irmãos, eu estou aqui para agradecer a Deus, porque eu pedi para Deus fazer isso aqui, Deus fez, né? Eu estou aqui para agradecer a Deus porque eu pedi para Deus abrir essa porta e Ele abriu. Mas eu nunca vi ninguém chegar na igreja e falar assim, irmãos, eu vim aqui agradecer a Deus porque eu queria fazer um negócio, Deus não deixou. É raro, hein? E Deus fechou a porta. E Deus não permitiu que eu vivesse aquilo. E Deus não permitiu que eu tomasse aquela decisão. Só que em Atos dos Apóstolos, Lucas escreveu isso aí. A gente queria pregar o evangelho em tal lugar, mas o Espírito de Jesus nos impediu. Como é que é? Você queria pregar num lugar e Jesus falou que não? É. Jesus falou que não. Não vai lá não. Aí lá na frente ele explica. Olha, cuidado para você não semear onde o outro está trabalhando. Não é todo lugar que você tem que pregar. Não é todo mundo que tem que ser da sua igreja. Não é todo mundo que tem que participar com você. Só que como é que você descobre isso? Orando. Eu acho bonito. Nosso ministério, o pastor sempre fala isso das nossas reuniões. O pastor Joel, nosso pastor. Ele fala isso aí sempre nas nossas reuniões. Nós não abrimos congregação em todo lugar. Por mais de 20 anos pediram para a gente abrir congregação em Portugal, pastor. Nós não abrimos. Mas como? Não faz sentido nenhum, né? Do ponto de vista de expansão. Tem um país na Europa que fala português, vocês não vão abrir igreja lá? Cheio de assembleiano? Pois é. Só que tinha um acordo com a Assembleia de Deus portuguesa e a brasileira, que não era para ter a Assembleia de Deus brasileira em Portugal. Ah, então não tinha? Estava cheio. Só que nós não estávamos lá. Até o dia que apareceu uma oportunidade e o pastor do pastor Joel, o pastor José Wellington, falou, olha, eu quero que você vá em Portugal, fala com o pastor lá de Portugal, com o presidente de Portugal, e vê se ele permite abrir as nossas igrejas lá. Se ele permitir, faz. Agora nós estamos lá há 4 anos. E nós já temos 5 congregações em Portugal. Porque é outro tempo, mudou. Então não é em todo lugar que a gente abre. Às vezes, não, pastor, abre uma igreja aqui. Não, não é assim não. Vamos orar. Eu lembro que quando a gente falou com o pastor, falou, pastor, vamos abrir um trabalho em Salt Lake City? Vamos abrir em Seattle? Vamos abrir em Colorado? Espera um pouco. Pastor, eu queria abrir agora em Bakersfield. Vamos. Mas e o Colorado? Espera um pouco. Não. Qual que é a diferença? Eu não sei. Se eu perguntar para ele, ele vai falar assim, eu também não sei, mas Deus está com impedimento ali, não vá. E obedecer a voz de Deus, irmão. Esse é o grande problema dos coaches hoje em dia. Tudo que você tem vontade para fazer, faz. É Deus que opera em vós o querer e o realizar. Calma. Você está orando o suficiente para Deus estar operando em você o querer e o realizar? E o querer de não querer mais aquilo, Ele está operando também? Ou só o querer de querer? Porque às vezes você quer alguma coisa, você fala com Deus e aí você não quer mais. Porque você falou com Deus. Falou, não quero mais não. Depois do que eu falei com Jesus, eu não quero mais isso aí não. Onde é que faz isso? Na oração. Na comunhão com o nosso Deus. Não é? Olha, ali na oração nós estamos sem plateia, sem microfone, sem púlpito, ou necessidade de provar a espiritualidade para ninguém presente. Eu acho interessante isso aqui, antes da gente ir para mais uma parte e a conclusão, que nós vamos fazer só mais 2 partes aqui. O estudo está com você pode acompanhar depois. Eu fui no culto memorial do pastor Phil Bogosh, eu contei isso aqui alguns dias atrás. E o pastor Phil Bogosh tomou uma decisão muitos anos na vida dele, que o trabalho dele era levantar igrejas do mundo para orar por povos não alcançados. Não era para mandar dinheiro, não era para evangelizar, não era para mandar missionário, não, era para orar. Então, por exemplo, lembra quando teve a Primavera Árabe no Egito, no ano mais ou menos de 2013, 2012? Que um grupo lá do Egito se levantou e tomou o governo do Egito, um grupo árabe, um grupo muçulmano, tomou lá o Egito.
E a igreja no Egito era uma igreja terra. Existe uma igreja forte no Egito. Os coptas, por exemplo, são do Egito. É uma denominação egípcia. Bem complexa e tal, mas é uma denominação egípcia, inclusive mais antiga que o catolicismo romano. Interessantíssimo. E os crentes coptas estavam sendo murdered, né? Ou assassinados lá. E o pastor Phil Bogocho falou assim: olha, eu quero levantar a igreja brasileira para orar pela igreja no Egito, pelo povo do Egito. E ele falou assim: e a igreja do Brasil é a igreja mais poderosa do mundo. A igreja Assembleia de Deus do Brasil é a igreja mais poderosa do mundo na oração. Nós precisamos de direcionar a oração da igreja Assembleia de Deus do Brasil. E ele falou assim: eu preciso de 5.000 igrejas no Brasil para orar pelo povo do Egito. Irmão, 5.000 igrejas no Brasil não é nada. Só o Ministério do Belém, na capital de São Paulo, tem 2.500 congregações. 5.000 igrejas no Brasil não é nada. Tem muita igreja no Brasil. É mais de 50.000 congregações da Assembleia de Deus do Brasil. Só da Assembleia de Deus. E aí, amém, levantamos a igreja. 3 meses. Trocou o governo de novo no Egito. E o governo novo abriu para que as igrejas voltassem a se congregar. 3 meses, 90 dias a igreja orando. E esse é o trabalho que o pastor Phil Bogocho fez durante toda a sua vida. No culto memorial dele, uma pessoa veio dar um testemunho sobre ele. Eu achei muito bonito aquilo, a Ana estava lá comigo. Ele falou assim: eu fui lá nas Filipinas para ir na casa do pastor Phil Bogocho. Ele morava nas Filipinas porque ficava mais perto dos muçulmanos que ele queria evangelizar. Só que ele não evangelizava, ele orava. Ele falava de Jesus também, mas o trabalho dele era orar. E aí o irmão foi lá fazer um trabalho na casa dele e tal, estava pintando tal a casa dele. E ele falou assim: olha, eu vou subir para o meu escritório ali e tal, e pode ficar à vontade aí, tal, tem água e tal. Foi lá. E ficou umas 2 horas. E no meio dessas 2 horas, ele começou um quebra-pau no gabinete dele. E pai, falando alto e gritando. E o rapaz então falou assim: ixi, a briga tá feia. Aí que ele desceu lá para baixo e tal, ele falou assim: escuta, pastor, desculpa, mas eu não pude deixar de ouvir, né? Quem que o senhor estava no telefone que estava brigando assim? Ele falou: não estava brigando, não, estava orando. Eu falei assim: orando? Desse jeito? Ele falou: você nunca brigou com Deus, não, na sua oração? Você nunca discutiu com Deus na sua oração, porque você estava atarefado por alguma coisa, você queria alguma coisa diferente? Se você nunca discutiu na sua oração com Deus, você nunca orou. Aí ele foi. Moisés falou assim: não, Deus, não faz isso não mata esse povo não. Daniel chegou e falou assim: Senhor, deu tempo do exílio, e aí? Você nunca arguiu, e a palavra de Deus fala lá em Isaías: argue comigo, vem cá, me traz suas reclamações. O que é que está pegando aí? Vamos ver, você traz as reclamações suas, e eu vou te mostrar como é que está a situação. Agora, é claro que você vai fazer isso na frente de todo mundo, mas quando você está sozinho, você Deus, como é que é a conversa? É uma conversa de verdade ou é um amantíssimo Deus e eterno Pai, que você nem sabe como é que escreve isso aí? Você tem coragem de falar assim: pai, o senhor é meu pai, o senhor sabe que eu estou sofrendo, não aguento mais passar por isso. Me ajuda, Deus. O senhor está vendo, isso aqui está doendo, Senhor, todo dia é essa mesma coisa. Abre a porta, Senhor, me ajuda. Não é? Na oração, irmão. Agora, se o senhor tem alguma coisa para me mostrar, me mostra, para mim poder andar no caminho. Eu não quero estar errado, Jesus. Abre o coração. Fala com Deus. Deus vai falar com você. Deus. E aqui é outra parte importante da oração. Se você falar com Deus, Deus vai falar com você. O pastor Phil Bogocho passou para o Senhor com Alzheimer. E a esposa dele deu esse testemunho no dia do memorial dele. Ele falou assim: olha, a gente abriu a porta para levar comida para ele, ele não me reconhecia mais. Mas ele olhava dentro dos meus olhos e falou assim: e a senhora? O que a senhora fez hoje pela salvação dos perdidos? Você sabia que todos os dias mais de 60.000 pessoas vão para a eternidade sem saber de Jesus? Meu Deus. Por quê? Porque a alma tinha comunhão. A mente já tinha ido embora, mas a alma estava cheia de Deus. A memória da alma, da memória da comunhão com o Pai Celestial. Aleluia. Na oração a gente não só fala, a gente ouve também, não é?
É por isso, irmãos, que nós precisamos tomar prioridade na oração. A gente já falou um pouquinho aqui sobre, em outros sentidos, né? Frieza espiritual, falta de perdão. Você já conversou com alguém que você está bravo? É tão ruim, irmão. Você pensa no fulano, ou então você está bravo com alguma coisa, vou falar com o fulano de tal, mas não vou falar com o fulano de tal, não, ele vai me perguntar daquele assunto lá, nem quero conversar com ele. Não é porque eu estou com raiva dele, é porque eu estou com raiva do assunto que ele vai me perguntar. Falta de perdão faz isso. Você está com raiva de alguém, você não quer falar, aí você fala assim, você vai falar com Jesus, Jesus vai me falar do fulano de tal. O pastor diversas vezes falou assim, Senhor, ele falou assim, eu já orei muitas vezes assim, irmãos, Senhor, eu estou com raiva do fulano, eu queria matar ele hoje, mas ele é teu filho, me ajuda a amar ele, me ajuda a amar ele, eu não estou conseguindo amar ele, eu estou com dificuldade de amar essa pessoa, me ajuda, me mostra, me dá um jeito, eu preciso amar essa pessoa, eu estou com muita raiva dele agora, né? Abrir o coração, falar com Deus de verdade, né? Quebrantamento, santidade, amor pelos perdidos. E aí, a gente vai cultivando uma vida de comunhão com Deus. Separe tempo para falar com Deus, irmão. Eu estava falando esses dias atrás sobre intimidade com algumas pessoas. Eu achei isso ridículo. Você sabia que os casais americanos, eles inventaram isso há algum tempo? Eles marcam na agenda o dia de passar um tempo juntos? Eu falo assim por eufemismo, porque, né, para a gente não ficar falando muito gráfico, né, as coisas, né? Mas eles marcam um dia para estar juntos. E eu falo assim, gente, como é que pode? Né? O casal chega a um ponto desse, né? Mas você sabia que tem gente que por falta de marcar nunca tem mais tempo junto? E aí o que é melhor? Melhor marcar, não é? Vai fazer a mesma coisa no nosso tempo com Deus. Ah, não, meu tempo com Deus é espontâneo. Mas aí você nunca está se sentindo espontâneo para ter tempo com Deus, você nunca tem. Você nunca tem, porque você nunca está se sentindo espontaneamente triggered, né? Engatilhado para ir lá. Não, eu estou com uma sede de Deus. Mas e aí se você não está? Sabe uma coisa que eu acho interessante? A árvore do Salmo 1, ela foi plantada junto a ribeiros de águas. Porque ela tomou a decisão de não andar no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores. Lembra disso? Ela está plantada junto a ribeiro de águas. Só que o cervo brama com sede. Por quê? Porque foi para longe da água. A gente fala, não, como a minha alma brama como um cervo. Sim, mas ele está bramando, sabe por quê? Porque em vez de tomar o caminho da árvore, de não entrar no caminho dos pecadores, ele foi, agora ele está longe do riacho. E agora ele está com sede. Só que o bom é quando o servo ainda lembra que sede existe. E quando ele lembra que a sede existe, ele já não tem mais tempo de voltar até a água, porque está longe demais. Ele morre no caminho. E não dá para chegar até a fonte de água, já foi. A Bíblia fala sobre Esaú, aquele que é muitas vezes advertido, endurecendo a cerviz, será quebrado, sem que ache lugar de arrependimento. E aí? Então, irmão, marque um tempo para estar com Deus. Coloque na agenda, tira um horário. Qual que é o horário que dá para tirar? Ah, pastor, horário nenhum. Então, esse horário nenhum que dá para tirar, tire. Tira o horário do seu trabalho e tal. Será que se você deixar de... Vamos lá, a pessoa que trabalha com um carro. Será que se você deixar de atender dois Uber num dia, não dá para tirar 15, 20 minutos para passar de oração? Passar meditando na palavra de Deus? E aí compensa? Você ter mais comunhão com Deus? E deixar de ganhar $40? E olha que eu estou falando de duas corridas muito boas para você ganhar $40 em duas, hein? Compensa? Compensa você acordar um pouquinho mais cedo ou dormir um pouquinho mais tarde? Nós estamos tão intertidos com tanta coisa, irmão, tanta coisa. Tire um tempo para estar na presença de Deus. Alimente-se da palavra. Ore com sinceridade. Leia a sua Bíblia, irmão. Deus vai... Olha, é tão gostoso que cada vez você lê às vezes um versículo e fala assim, uau, eu nunca tinha pensado nisso antes. Comunhão com o Espírito de Deus. Deus está te ensinando um negócio novo, não é? Orando com sinceridade. Abre o coração em sinceridade, irmão. Sinceridade é diferente de espontaneidade, lembre-se disso.
Sinceridade pode ser preparada. Eu sempre falo isso para as pessoas. Olha, o irmão que traz uma flor para casa, isso aqui não é espontâneo, irmão. Ele teve que passar na floricultura, ele teve que pagar, ele teve que pensar o tipo de flor que a mulher gosta. Isso é sinceridade, mas nem sempre espontaneidade. Espontaneidade é estar do lado dela e falar assim, dá um beijo nela. Isso é espontaneidade. Mas você passar, comprar o café que ela gosta, fazer o jeitinho que ela... Isso aí não é espontaneidade, isso é sinceridade. E a gente tem que aprender a construir uma vida sincera, mesmo que ela não seja 100% espontânea. Como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Ou seja, a verdade foi falada, a verdade foi feita, não de maneira espontânea, mas de maneira verdadeira. E tem muita gente que confunde sinceridade com espontaneidade. Eu falo mesmo. Não, isso é espontaneidade. Não é sinceridade. O sincero não fala toda hora. Não é? Por exemplo, se você, por exemplo, não pode falar alguma coisa, seja sincero. Olha, sinceramente eu não posso opinar sobre isso. Não é que você tem que falar para a pessoa, você acha que isso aqui é bonito? Olha, sinceramente eu prefiro não falar. Por quê? Porque você acha que é feio. Eu sou sincero, eu falei que é feio. Não, você é rude. É diferente. Não confunda uma coisa com a outra. Sinceridade não é sempre falar o que vem na telha. Isso é espontaneidade. E espontaneidade nem sempre é bom. Bicho é espontâneo. Você dá um arranhão nele e dá uma munhada em você. Isso é espontaneidade. Isso é gatilho. Você não é bicho. Então seja sincero. Se você tem vontade de se aproximar de Deus de maneira sincera, seja sincero. Construa esse momento para você alcançar aquilo que você quer. Interceder e perseverando. Conclusão, e eu termino por aqui, que o tempo já foi. Mas estava gostoso, né? O que precisa ser organizado na minha rotina para que a oração volte a ser uma prioridade espiritual? O que a gente precisa de fazer hoje? Que decisão você precisa tomar hoje? Nós estamos saindo daqui 5 minutos, agora são 9h14 da noite, do dia 1º de julho do ano 2027, o meio do ano. Meio do ano. Hoje é dia 1º de janeiro da metade do ano. 1º de julho, o que você precisa de fazer hoje? Que decisão você precisa tomar hoje? Para amanhã você acompanhar de que as coisas precisam mudar. O que você precisa mexer? Assim, amanhã cedo, então isso aqui vai ser novo. O que é que você pode fazer para melhorar? E se tá bom, o que você pode fazer para ser melhor ainda? Não é? Eu não vi ninguém aqui saindo de asa para fora sendo arrebatado. Então, é todo mundo gente, né? Então, se é todo mundo gente, o que a gente pode fazer melhor? O que é que nós podemos fazer melhor hoje? Para ter uma vida com mais comunhão com Deus amanhã. Não é? Para a glória do nome de Jesus. A oração gera essa comunhão e nos volta ao essencial. Irmão, é tão interessante quando você recebe informação que você entende o que é essencial. Então eu tinha jogado esse monte de coisa e tal. Sabe quando a pessoa fica boa no trabalho? Ela fica assim, e ela vai tipo assim, eu não preciso fazer essa parte, não preciso fazer, só isso aqui tá bom. O que é essencial? Marta começou a fazer um monte de coisa, e estava trabalhando e tal. Jesus, Maria aí não vai ajudar não? Eu falei, Maria escolheu a parte essencial, meu filho. E não, ainda não, né? Para quem que Marta estava fazendo? Para Jesus. Marta, você está atarefada com muitas coisas e uma só é necessária. Está fazendo um monte de coisa que não tem necessidade nenhuma. Que duro, não é? Você está aí cansando, rapaz. Um monte de coisa. Duro será para você, Salmo 127, acordar cedo, comer o pão de dores, porque o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Mas rapaz, como é que essa pessoa é tão abençoada? Ela ora. Último testemunho antes da gente concluir. Nós estamos fazendo uma cantina para os jovens da igreja, quando eu estava trabalhando com os jovens lá na liderança da igreja. E a filha mais nova do nosso pastor, a Ellen. A Ellen era a pessoa responsável pela nossa cantina. Se a Ellen assistir esse vídeo, eu acho que ela vai gostar de lembrar disso aí. E a Ellen era a pessoa que cuidava da nossa cantina. E a gente fez uma cantina na Santa Ceia. Irmão, cantina de igreja, vamos lá. Uma igreja relativamente média, de médio porte. Se você vender muito, você vai vender $400, $500 e tal. Se você vendeu
bolo a $2, você tem que vender muito bolo para você vender $500 de bolo, né? É muito bolo. Ela vendeu $840 de bolo salgado naquela noite. Gente do céu. No final eu não tive outra pergunta para ela. Eu falei assim: Elinha, how? Como? Ela falou: então, essa semana eu jejuei 2 dias para pedir para Deus o cardápio. Para pedir para Deus o cardápio. Senhor, que cardápio? O que nós vamos oferecer para os irmãos? Porque eles vão querer contribuir. O resultado foi extraordinário. Você fica correndo atrás, vai fazer como é que é a melhor estratégia? A pessoa vai, entra em comunhão com Deus e Deus fala assim: a estratégia é essa. Faz. Cumpre. Não é? O que a gente pode fazer hoje para melhorar a nossa caminhada com Deus em nome de Jesus? Amém?